Abençoados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e em Maria Santíssima, desejamos a cada um de vocês um bom e abençoado dia do Senhor. Segundo domingo da Páscoa, este tempo em que nós temos a graça de vivenciarmos a ressurreição, a vitória, o amor, a vida, a paz, a luz, tudo aquilo que o Senhor colocou para nós. Assim, amado irmão e amada irmã, é muita gratidão. Devemos realmente abrir os nossos corações em agradecimento. Obrigado, Senhor Deus, pela presença do vosso Filho. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Deus, por toda a sua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por toda a criação. É isso mesmo. Nós estamos neste domingo intitulado como o Domingo da Misericórdia. Um domingo que vem para colocar a paz nos nossos corações, nos ensinar a graça e a força do perdão, tanto de perdoarmos como de sermos perdoados. É Cristo misericordioso que se revela no meio de nós, mostra suas chagas e diz: toca aqui, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Tantas coisas maravilhosas nós temos nesse encontro de hoje, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor nos permite estar em casa com Deus. É isso mesmo. Deixe o Senhor entrar na casa do seu coração, na casa da sua família, na casa do seu trabalho, na casa da sua intimidade. Deixe o Senhor realizar suas maravilhas e seja cada dia mais e mais grato por tudo que Ele tem feito. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a colocar uma porção de água aí na sua casa, onde você nos acompanha, pois ao final nós vamos pedir que o Espírito Santo desça suas bênçãos e nós possamos ter esse sacramental da fé, esse sacramental do amor de Deus no meio de nós. Vamos assim iniciarmos esse nosso encontro, traçando sobre nós o sinal da vida, o sinal da misericórdia, o sinal do amor, o sinal da força, da graça de Deus sobre todos nós. Iniciamos, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda a paz e fé, que nos cumula de todo amor, de toda a luz, de toda a saúde do corpo e da alma, de toda a sabedoria, que nos leva ao grande discernimento, de todo o dom do conselho, de toda a paciência, de toda a ciência, de todo o temor a Deus, de tudo aquilo que provém de Deus nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Redentor, sobre a luz santificadora do Espírito Santo. Desejamos que esteja aí no seu coração, seus pensamentos, que esteja realmente diante de todos os seus sentidos e sentimentos, que esteja na sua família, que esteja com as pessoas que você vive e convive, que esteja em todos os cantos deste mundo conhecido. Amado irmão e amada irmã, coragem, pois o Senhor venceu a morte. E assim, vamos elevar nossas preces em gratidão e agradecimento pelo dom da vida, em agradecimento por todos os dons, por todas as virtudes que o Senhor tem realizado em nós. Vamos realmente ser gratos por tantas situações que nós já conseguimos realmente superar. Vamos agradecer este amor de Deus no nosso coração. E vamos também elevar nossos pedidos, é claro, pois Deus é tudo, Deus tudo pode, nada é impossível ao Pai. Então vamos pedir pela paz no mundo, vamos pedir que essas guerras sejam extirpadas, tantas ganâncias, tantas discriminações. Vamos retirar isso dos nossos corações, pedir a Deus que nos envie cada vez mais e mais seus mensageiros, que sejam homens e mulheres de muita coragem para anunciar a paz. Então, quero pedir paz nas famílias, paz nos relacionamentos, paz nas convivências, pedir o amor e realmente a saúde. Tantos irmãos e irmãs sofrendo pelas suas debilidades, pela ausência da saúde, seja no corpo, seja na alma. Talvez estejam nos leitos dos hospitais, talvez estejam nos leitos de suas casas. Vamos pedir pela graça da saúde e assim vamos pedir por todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, quero pedir por todos os idosos,
todos os trabalhadores, mas também por todos os desempregados, para que tenham realmente este lugar ao sol, que possam a cada dia, a cada momento, ter esta esperança e a realização dessa esperança de terem um trabalho, de terem a dignidade do pão sobre sua mesa. Eleve suas orações, meus irmãos e minhas irmãs. Faça os seus pedidos pela sua família, pela sua saúde, por as pessoas que estão passando pelos medos, síndromes, depressões, pelas trevas da alma. Vamos pedir e vamos confiar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos coloque a cada dia mais e mais neste caminho de luz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, amém. Nossos pedidos, nossa iluminação pelo Espírito Santo. E agora nós temos a graça de ouvir este Evangelho, Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do versículo de número 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiveres, lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontraram-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me vistes, creste? Felizes os que viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus e em Maria Santíssima, estamos diante de um momento muito delicado para os discípulos. Jesus tinha sido assassinado na cruz, Jesus foi sepultado, e naquele domingo os discípulos estavam acometidos de um grande medo, medo por suas vidas, medo por suas famílias, medo por terem perdido a presença do seu mestre e tantas outras situações que são humanas quando nós estamos diante das decepções. E trancados e com medo, eles realmente não poderiam jamais anunciar o amor de Deus em suas vidas.
E aqui nos mostra realmente o quanto é difícil quando nós permitimos que o medo se apodere do nosso corpo e da nossa alma. Quando o medo é a última palavra e a primeira palavra do nosso dia. Quando vivemos sobre o medo, nós estamos trancados e não temos realmente dado a oportunidade a uma nova vida, a novas experiências, pois nos trancamos no nosso coração, nas nossas relações, no nosso egoísmo e realmente no nosso medo. Mas Jesus é misericordioso e maravilhoso. E quando Ele vê que os seus amados estão realmente aprisionados, estão realmente nesta luta espiritual tão profunda, Jesus se coloca no meio deles. E olha que ação tão necessária. Jesus está no meio. Jesus não apareceu do alto, Jesus não apareceu num canto, não apareceu numa lateral, Ele está no meio. Porque Ele vai nos ensinando que, mesmo que estejamos num lugar de muitas trevas e muitos medos, Cristo deve estar no meio. E quando Cristo é o centro das nossas vidas, Ele então diz: a paz esteja convosco. Porque se tem algo que acaba com o medo, é a paz. Porque a paz, ela não questiona, ela é vivida. A paz, ela transforma, a paz, ela fortalece. Então, nos momentos de tristeza, nós realmente precisamos buscar essa paz, para tirar essa inquietude, muitas vezes, humana de nosso coração. E ao compreender o que Jesus estava dizendo, e quando Jesus mostrou as suas chagas, eles se alegram. E essa alegria, Jesus sabia que poderia ser momentânea. Então, diante dessas alegrias tão assoberbadas, dessas alegrias tão culminantes, Jesus diz: a paz esteja convosco. E assim vamos aprendendo que a paz deve estar no nosso coração, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos de nossas vidas. E muitos dos casais prometeram isso uns para os outros, a fidelidade e a paz, esse amor de Deus que deve realmente estar no nosso coração. E quando nós compreendemos esse equilíbrio da paz, o Senhor então sopra aquilo que precisamos para a coragem de sermos os construtores do seu reino, o Espírito Santo. E de posse desse Espírito Santo, o poder de perdoar os pecados. E esse Espírito Santo que é derramado sobre nós na graça do batismo e do crisma e nos seus sacramentos, o Senhor nos ensina que diante deste poder de perdoar, nós podemos levar a paz àqueles que passam por muitas guerras. Então a gente vai notando o quanto o perdão e a paz e o perdão estão coligados. E aí nos leva a essa misericórdia, a saber realmente o que passa, as misérias que passam pelo nosso coração. Aquilo que tira a nossa paz e aquilo que não nos faz dar o perdão ou pedir o perdão e nos leva a guerras interiores tão profundas que não conseguimos realmente desatar esses nós. Diante disso, amado irmão e amada irmã, nós temos um ausente naquele dia, Tomé. Ele não estava ali. O que ele estava fazendo não foi dito. Ele tinha outra coisa para fazer do que ficar ali trancado com medo. Não sabe, não sabemos. Mas 8 dias depois, se a Páscoa foi no sábado para domingo, seria nesse domingo. No próximo dia do Senhor, os discípulos se reuniram de novo. Era a nova missa, era um novo momento de se encontrar no dia do Senhor. E Tomé ali estava, e eles deram um depoimento. E vejam bem, Tomé não foi num dia, mas ele voltou no outro. E a gente precisa aprender que se um dia não deu, o outro vai dar. E assim,
aquelas pessoas disseram: olha, nós vimos o Senhor e ele disse: se eu não colocar a mão nas suas chagas, eu não vou acreditar. Pois bem, passou alguns instantes e Jesus novamente no centro. E ele diz: a paz esteja convosco. E ele se direciona a Tomé e diz: coloque a mão aqui, coloque a mão aqui. E quando ele toca, ele faz uma profissão de fé, que é uma da maior conversão que nós podemos fazer e ouvir na nossa vida. Ele diz: meu Senhor e meu Deus. Ele é chamado a atenção por Jesus, é claro, pois Jesus nos chama a atenção em todos os momentos, diante de nossas fraquezas, diante de nossos medos, pois Ele nos quer fortalecido. Mas Ele diz: bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Bem-aventurados é você, meu irmão e minha irmã, porque nós não vimos o Cristo. Nós não vimos o Cristo ressuscitado, nós não vimos a carne e o osso, nós não estivemos na presença humana de Jesus. Mas eu creio, eu tenho essa fé em Cristo Jesus, que Ele é realmente aquilo que me leva ao Pai, Ele é o meu Salvador, Ele é a força do Espírito Santo, Ele é esse rosto e essa face humana de Deus no meio de nós. É Ele que nos mostra que devemos ter essa esperança e não a desesperança do mundo nos contaminar. Então, diante de tudo isso, é uma grande misericórdia esse domingo que Deus derrama sobre nós, porque Ele nos quer que vivamos em paz, que vivamos sem as rixas, então sem os perdões, sem a falta de perdão, com a pureza de coração. Nos dá o poder de ensinarmos os nossos a perdoar, a abrir o nosso coração para as pessoas que nos magoaram. O Senhor Jesus nos ensina que mesmo diante de nossas fraquezas, Ele está presente. É uma misericórdia tremenda, meu irmão e minha irmã. Então, assim, vamos abrir as portas do nosso coração, não vamos ficar fechados, não. Não vamos ficar na escuridão. Vamos trabalhar a paz no meio de nós e o perdão vai entrando e a gente vai perdoando pessoas que nos ofenderam tanto, mas a gente vai falando: deixa isso para lá, a vida está passando. Eu preciso de viver com o Senhor, meu Pai, eu preciso de viver com a Senhora, minha mãe, eu preciso de viver com você, meu irmão, com você, meu filho, minha filha. E é isso que é a misericórdia de Deus. Que nós possamos a cada dia professar a fé em Cristo Jesus, dizendo: meu Senhor e meu Deus, toma posse da minha casa, toma posse da minha vida, toma posse do meu coração. Por isso, amado irmão e amada irmã, que a gente possa sempre dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E é louvando esse Deus rico em amor e de misericórdia, esse Jesus que nos mostra esta estada tão esplêndida dele no meio dos discípulos, como eu quero estar nessa paz do Cristo, como eu quero receber a cada dia esse Espírito Santo, esse ruar que nos gera vida e que nos gera tanta bondade, e que assim a gente possa inspirar e prosperar nessa vida espiritual na presença de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa semana nós estamos ainda vivenciando esse tempo da Páscoa e nós rezamos alguns santos e santas muito importantes na nossa vida, pois os santos, eles nos mostram um caminho, assim, como seguir o caminho, pois o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas eles nos mostram: olha, você vira por aqui, porque aqui eu já fui, deu errado. Você desce aqui, porque aqui eu já tentei subir, deu errado. Você diminui a velocidade aqui, porque aqui eu já aumentei e deu errado. E é essa analogia que a gente pode fazer realmente na presença dos santos, que eles vão nos mostrando na sua humanidade como se entregar a Jesus e alcançar realmente a graça do céu. E no dia 20, nós vamos rezar Santa Inês, ela mesma que está aí conosco, Santa Inês de Montepulciano. Ela, que em italiano se chama Agnes, foi uma prioresa dominicana na Toscana medieval, muito conhecida na época por realizar milagres ainda em vida.
Ela é considerada santa pela nossa Santa Igreja Católica. Vida e obras de Inês. Nasceu em 1268 na nobre família Ciaghini, que na época era parte dos estados papais. Aos 9 anos, convenceu os pais a deixarem que ela ingressasse num mosteiro franciscano para mulheres na cidade, que estava sob os cuidados das Irmãs do Saco, uma referência ao rude hábito que vestiam. Foi necessária uma autorização do Papa para que ela fosse aceita tão jovem, uma exceção às normas do direito canônico. 10 anos depois, a saúde de Inês se deteriorou tanto que seu médico sugeriu que ela procurasse um alívio nas fontes termais da cidade vizinha. E suas irmãs conseguiram convencê-la a seguir a recomendação. Apesar dos muitos relatos de curas no local, a situação de Inês não melhorou em nada nas fontes. Sua saúde piorou de tal forma que ela teve que carregar de volta ao mosteiro numa maca. Inês foi aos céus no dia 20 de abril seguinte, aos 49 anos de idade. Os frades dominicanos tentaram conseguir um bálsamo para embalsamar seu corpo, mas descobriu-se que o cadáver estava exalando naturalmente um odor adocicado, que seus membros permaneceram flexíveis. Então, dia 20, rezamos Santa Inês. Dia 21, nós vamos rezar Santo Anselmo de Cantuária, conhecido também como Anselmo de Aosta, por conta de sua cidade natal, e Anselmo de Bec, por causa da localização de seu mosteiro. Foi um monge beneditino, filósofo e prelado da igreja, que foi arcebispo da Cantuária. Chamado de fundador do escolasticismo, Anselmo exerceu grande influência sobre a teologia ocidental e é famoso principalmente por ter criado o argumento ontológico para a existência de Deus e a visão da satisfação sobre a teoria da expiação. Entrou para a Ordem de São Bento na abadia de Bec aos 27 anos e tornou-se abade em 1079. Tornou-se arcebispo durante o reinado de Guilherme II na Inglaterra. Foi exilado por 2 vezes e por Henrique I, por causa da controvérsia das investiduras. O mais importante conflito entre a Igreja Católica e os estados medievais durante a Idade Média. Anselmo foi proclamado doutor da Igreja numa bula papal de Clemente XI no ano de 1720. Linda a história desses santos e que nós possamos também escrever a nossa história na santidade e no amor de Deus. Irmãos e irmãs, vamos assim pedir a bênção dessa porção de água. Você preparou aí, nós preparamos aqui. Vamos pedir que o Senhor realmente abençoe, nos guarde e nos dê esta graça na nossa vida. Vamos rezar juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos livre de todos os males, que o Senhor nos coloque sempre diante de sua graça. Por isso, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vos pedimos, Deus Pai rico em amor e bondade, descei suas bênçãos sobre essa porção de água sacramental de nossa fé, que a cada dia, a cada momento, possamos ser tocados por vossa misericórdia, que essa água nos lave os conflitos, as guerras, as indiferenças e nos coloque diante de vossa paz, que ela possa limpar nossas famílias das brigas, das divisões e nos coloque diante da paz. Vos pedimos essa bênção na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do bom e amado São José, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Assim, amados irmãos e irmãs, estamos chegando ao final desse nosso encontro e agradecendo a Deus por essas experiências de podermos estar juntos aqui, em Casa com Deus, nesta emissora tão abençoada, TV Araguari, e que a gente possa, a cada dia, a cada momento, ser mais fortalecido na graça do amor de Deus.
Bom, irmãos e irmãs, pelas nossas crianças, pelos jovens, vamos rezar uma oração que eu acho ela tão linda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém, amém, amém. Que bênção estarmos juntos e vamos firmes na fé. O Senhor tem nos ensinado muito e muito na sua palavra. Cristo ressuscitado e vivo no meio de nós. É assim que nós levamos nossa vida, nesta confiança do amor de Deus. Peçamos essa bênção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do bom e amado São José, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Desça sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os dias vindouros da nossa vida e sobre esta semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Sagrada Família de Nazaré, abençoai nossos lares, protegei nossas famílias e dai-nos a paz. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Irmãos e irmãs, a profissão de São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Que nós tenhamos nesta semana, todos os dias de nossa vida, a oportunidade de realmente dizer, meu Senhor e meu Deus. Irmão e irmã, te desejo muitas bênçãos, muita paz, muito amor, muita fortaleza e muita coragem. Te desejo muita saúde, uma semana de grandes realizações. Se estiver em tribulação, a paz esteja contigo. Se estiver na realização, a paz esteja contigo. Meu irmão e minha irmã, rezem por nós, porque nós estamos rezando por cada um de vocês. Beijo no coração, um abraço fraterno, uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitas alegrias. E domingo que vem, nosso encontro aqui tem nome, Em Casa com Deus. E que o Senhor possa nos permitir estarmos reunidos aqui, em casa com Deus. Irmão e irmã, sem demais, semana de paz e até lá, se Deus quiser.